Olá, pessoal, muito bom dia. Estou muito feliz de ver essa casa cheia aqui para a gente poder falar um pouco sobre direito tributário, que todo mundo ama, né? Todo mundo ama pagar imposto aqui, né? Maravilhoso. Então, hoje eu não vim falar especificamente de tributário. Eu vim falar de dinheiro. Quem quer dinheiro? É isso aí. Não sou Silvio Santos, mas digo quem quer dinheiro. Então, vamos falar aqui hoje sobre estratégias que você pode encontrar aí no seu negócio e colocar dinheiro no bolso, dinheiro no seu caixa. Isso parece algo muito distante da gente, mas parece que o tributário está lá e a gente está aqui. Mas você utiliza o tributário todos os dias, a todo momento, em todo lugar. Então, você dorme. Duas coisas são certas na vida. Uma é que você vai morrer e a outra é que você vai pagar impostos. Então, vamos começar aqui falando sobre um dado muito importante que a gente tem no Brasil, que são que 95% das empresas no Brasil pagam mais impostos do que deveriam. Vocês talvez estejam aí, eu quero que vocês façam uma reflexão agora. Você está dentro dos 95% ou você faz parte dos 5%? Na maioria das vezes, a gente não sabe responder essa pergunta. Por quê? Nós temos alguns motivos. Um deles é a alta complexidade da legislação. A gente tem, em tese, 90 legislações diárias publicadas sobre tributos. Quem teria? É humanamente impossível fazer esse tipo de acompanhamento. Então, isso vai tornando a nossa vida mais difícil e vai trazendo possibilidades da gente pagar mais imposto do que deveria. Outro ponto, dificuldade de selecionar profissionais, uma mão de obra qualificada para colocar hoje numa empresa de pequeno porte, principalmente, os médios e pequenos negócios são a maior fonte de renda da nossa economia. Ele custa muito caro e são profissionais muito requisitados e são poucos no mercado. É difícil selecionar esse tipo de profissional que tenha expertise suficiente para trazer negócio. E outro ponto que é o principal motivo das empresas fecharem antes de completarem 5 anos de existência, que é a falta de informação. Então, a minha missão, enquanto advogada, enquanto empresária, eu empreendo desde os 9 anos de idade. Então, eu me interessei por essa área justamente para sanar as minhas próprias dores, e eu descobri que eu poderia sanar a dor de muitas outras pessoas. Uma boa notícia, né? A gente pode mudar. Nós temos várias formas de encontrar essas oportunidades dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa infraestrutura, do nosso próprio negócio. Então, primeiramente, você começa não tendo uma orientação adequada. Nós temos empreendedores que abrem as empresas por necessidade, por hobby, por afinidade, porque gosta daquele ramo, porque consome, né? Tem o consumo de um serviço e ele fala, eu preciso, não tem ninguém no mercado que faz isso, então eu vou fazer. E nós temos pouquíssima orientação. Normalmente, quem dá esse tipo de orientação é o contador. E o contador não tem formação jurídica para tratar de alguns determinados temas específicos ligados à legislação. Outro ponto é o planejamento e a organização. Quem aqui contribui para a Previdência? Nós temos algo chamado FGTS, né? PIS e COFINS, são tributos que existem justamente porque o brasileiro é naturalmente desorganizado. Essa falta de planejamento, essa organização pessoal, ela faz com que a gente tribute mais. Porque virou um assunto, um tema que era pessoal, ele se tornou algo público e notório, né? Porque dói no bolso pagar esses tributos. Então, quando você faz essa gestão, você vai tendo ali aumento no seu faturamento, vai tendo muito mais oportunidades. Eu trouxe aqui para vocês 8 estratégias que vocês podem sair daqui hoje, já aplicando no seu negócio. A primeira delas é sobre regime fiscal e localização. Onde está localizado o seu negócio? Onde seria o local ideal para colocar a sua empresa? Esse é o primeiro questionamento que você faz. Quando você abre um negócio, você olha um ponto comercial, se estabelece ali, e depois você vê que ali não tem nenhum tipo de incentivo fiscal, que ali não tem nenhum tipo de vai trazer nenhum tipo de benefício para você que não a própria venda, né? O objetivo final ali do lucro.
Outro ponto super importante que também ninguém fala para ninguém quando vai abrir um negócio. Você precisa selecionar os seus fornecedores. Quem você compra e para quem você vende é crucial para fazer você pagar mais imposto ou menos. Isso acontece, por exemplo, vou dar um exemplo prático de uma cliente minha, que é uma indústria de cosméticos. Ela é uma indústria de cosméticos, um porte médio, e ela vende para farmácia, para supermercados, para outros distribuidores. E ela estava ali no Simples Nacional, porque alguém disse para ela que o Simples Nacional era a melhor opção. E ela sempre fala, nossa, a minha acetona é muito difícil de colocar nas farmácias. Eu chego lá, sempre tem a acetona da concorrência. E aí eu falei para ela, peraí, fiz uma consulta rápida. Entrei lá no site da Cefaz e fiz uma consulta no CNPJ dela e falei, o que você está fazendo no Simples Nacional se você é uma indústria? O seu concorrente gera créditos de ICMS para toda a farmácia que ele vende. E você não vai poder fazer isso para nenhum cliente seu. Sabe por quê? Porque você não vai poder fazer isso no Simples Nacional. E aí, para trocar de regime, ela precisava esperar pelo menos 1 ano. Imagina você ter consciência de que você vai passar mais 1 ano pagando mais imposto do que você deveria e deixando de vender. Outro ponto super importante que também é bem esquecido é a classificação de materiais. Quando você compra um produto, você comercializa ele, você compra um sistema. Todo mundo aqui já pegou uma nota fiscal, não já? Aquela nota fiscal ela é gerada por um programa. E esse programa ele é alimentado pelos funcionários daquela empresa. Dificilmente existe um profissional qualificado em tributos para fazer o cadastramento desses materiais. E aqui nós temos assim, um dado que mais de 90% das empresas, eu até hoje não atendi nenhuma empresa que tivesse a classificação de materiais perfeita. O caso mais emblemático foi um restaurante que, quando eu olhei toda a classificação de materiais deles de estoque, eles tinham lá bicicleta, câmera, automóvel, tudo cadastrado. Os alimentos deles estavam cadastrados com códigos fiscais equivocados. Então, tudo aquilo que era hambúrguer, pastel, chopp, estava sendo tributado como carro, como bicicleta, como tudo. Isso gerou um valor de um bar de R$500 mil de tributos a serem recuperados. Outra questão, 4º ponto, matéria-prima selecionada. Quando você começa a produzir, a sua equipe técnica ela tem que te trazer pontos específicos e produtos específicos que você possa trocar, substituir. Vou produzir tubulação de ar-condicionado central. Qual vai ser esse material? Quais são, pergunta para a sua equipe técnica, quais são os materiais que nós podemos fazer a produção disso? Por quê? A produção de alumínio é um imposto. A produção de ferro é outra. A produção de aço gusa líquido é outra. Então, você vai ter ali uma economia fiscal através da escolha de um material, que parece algo que é simples, mas não é. Você precisa de um consultor fiscal para fazer isso. Deduções fiscais. É o 5º ponto aqui. Nós temos diversos pontos de fazer dedução. Então, através desse regime fiscal, você vai conseguir identificar se você vai ter oportunidade de constituir créditos de impostos ou não. E ali você consegue fazer uma grande economia. Evitar o fato gerador também é um outro ponto. Por exemplo, você tem empresas que fazem, construtoras, que fazem locação de andaime, locação de equipamentos de fazer como é o nome daquilo? Concreto, né? E essa locação ela não é tributada, por enquanto. A gente vai ver que na reforma tributária isso vai mudar, aqui com o doutor Marcelo. Então, a folha de pagamento é outro ponto. A gente contrata, demite e não consegue identificar ali um monte de créditos. Quando você pega a folha de pagamentos de uma empresa, você consegue identificar. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês da indústria. Toda indústria paga fator de risco, né? O FAT e o FAP.
Essas indústrias normalmente fazem uma... Quem faz esse tipo de cadastramento? É a equipe de RH, é a equipe administrativa da empresa. E ali, o que eles fazem? Qual é o seu setor? Indústria. Então, vamos botar uma alíquota de indústria, que é a alíquota de 5%, que é a mais alta nesse tipo de tributação. E qual é a realidade? A realidade é que esse tipo de imposto ele é feito para tributar em cima de onde você tem o maior número de funcionários. Na maioria das vezes, não é na produção. Quando você chega na empresa, eu tenho o costume de ir em loco e ver a operação daquela empresa e demonstrar para aquele empresário assim, essa empresa aqui, você tem muito mais funcionários no administrativo do que na parte industrial. Então, a sua tributação tem que ser de administrativo. E eles, inclusive, discutem e falam, não, mas eu sou indústria. Não, mas essa aqui é o que a lei determina. Então, você tem que estar ali embasando e demonstrando para ele que ele tem oportunidade. E nisso, numa indústria, 3% é muita coisa. Outro ponto super importante são as contratações de serviços. A gente acabou de assistir um painel aqui falando de LGPD. Então, todo mundo precisa se adequar. Todo mundo precisa, por exemplo, ter um contador. Por quê? Porque a lei manda. É o que a lei determina que você precisa fazer. Você precisa ter, por exemplo, EPI dentro de uma empresa. Aí você fala para o empresário assim, olha, você sabia que todo o EPI da sua empresa ele pode ser deduzido no seu imposto de renda de pessoa jurídica, no seu PIS, na sua COFINS? Eles não sabem disso. Vocês, na maioria das vezes, não têm acesso à informação, como eu falei aqui no slide anterior. Então, eu trouxe para vocês aqui 3 casos de clientes meus que foram cases de sucesso e que tiveram reduções fiscais significativas. O primeiro, bem emblemático, foi uma construtora. Por quê? Essa construtora ela não tinha a documentação necessária para recuperar o crédito dos últimos 5 anos. O que a gente fez? A gente fez toda uma adequação interna da operação daquela empresa para que ela pudesse ter aproveitamento de créditos para o futuro. Todo material comprado por construtora para executar um projeto, ele tem direito à dedução. O que significa? Dentro do valor do projeto, vou fazer uma obra, vou construir aqui esse edifício. Ele vai usar material de construção, correto? Dentro desse material de construção, esse valor tem que ser excluído na hora de fazer a tributação. Por quê? Porque ele é um custo, não faz parte, não integra o seu faturamento, né? É algo que é dedutível. E pouquíssimas construtoras têm consciência disso, e quando eles têm, eles não têm a documentação necessária para conseguir recuperar o dinheiro. Outro ponto, já utilizando aqui uma analogia do slide anterior, foi uma farmácia que tinha uma classificação de estoque. A classificação de estoque deles estava equivocada, eles precisavam fazer uma adequação interna do estoque, e aí nós fomos lá, fizemos treinamentos para a equipe, para que eles pudessem saber onde consultar, como consultar, o que fazer, para conseguir colocar ali a tributação adequada em cada medicamento. E também materiais de higiene, que possuem um benefício fiscal de substituição tributária, e que eles estavam pagando imposto 2 vezes. Eles pagavam imposto ICMS quando comprava e pagavam ICMS quando vendia. Então, a gente conseguiu recuperar R$350 mil de impostos por causa dessa reclassificação dos materiais. E nós temos também esse caso que eu acabei de falar para vocês, da indústria, que não faz ali a adequação dos seus profissionais, não faz a parte de demissão, porque, normalmente, na indústria tem uma rotatividade grande de profissionais. Então, todas as verbas que são indenizatórias, por exemplo, elas possuem isenção, elas não geram fato gerador, então, elas não têm a tributação feita em cima daquele valor que foi gerado. E, normalmente, quando você pega lá o contra-cheque do funcionário, quando você pega a documentação da empresa, eles estavam, sim, pagando imposto em cima de férias indenizatórias, em cima das multas de 40%. Vocês vão ver um painel aqui de trabalhistas, vão ver que tem um monte de questões ligadas a isso e que os empresários desconhecem. Eu trouxe aqui para vocês, além do... Não vou falar só do meu caso, então, vou falar de um caso emblemático, né?
que foi esse caso do sonho de valsa. Todo mundo reparou essa mudança aqui na embalagem do sonho de valsa? Esse caso foi um caso que fez muito sucesso tributário e que gerou bastante interesse na área tributária de demonstrar que não se trata apenas de um assunto que está lá distante da gente, mas que está no nosso dia a dia. A gente teve também, agora, recentemente, o sorvete do McDonald's, que passou por uma alteração também para poder ter uma alíquota zero. Quanto vocês acham que a Lacta não produz de sonho de valsa por ano? Eles fizeram uma redução. Esse bombom aqui, ele tinha uma tributação de 5% de IPI. Esse wafer, como eles chamaram agora, ele tem 0% de IPI. Quanto isso não gerou de dinheiro, de receita, dentro do caixa dessa empresa? Parece algo inatingível. Só acontece lá com a Lacta. Mas não, acontece com você, aí, dentro da sua empresa. Você vai poder implementar diversos casos, diversas coisas que vão poder fazer você economizar. Um deles é controle de estoque. Faça o controle de estoque e consiga delimitar ali quanto você vai ganhar de dinheiro dentro do seu próprio estoque. O dinheiro não está lá longe. Às vezes você tem um projeto para poder executar, implementar uma LGPD, por exemplo, e você não tem dinheiro. Vamos fazer uma campanha de marketing. Cadê o dinheiro para fazer a campanha de marketing? Está aqui, ó, dentro do seu próprio estoque. E aí, outro ponto, selecione os fornecedores. Se você selecionar os seus fornecedores e os seus clientes, tem muito dinheiro ali, porque você vai conseguir habilitar créditos ou gerar créditos e poder ser um diferencial comercial do seu negócio. Revisar a folha de pagamentos. Como a gente viu aqui, tem dinheiro ali dentro da folha de pagamentos que você pode estar fazendo mais renda. Metas através de dados. Foi o caso lá da indústria, né? Você chega lá e ele fala, cadê a documentação? Cadê as notas fiscais dos últimos 5 anos? A nossa Secretaria de Fazenda só permite que você armazene no sistema deles os últimos 90 dias. Por que será? Se você tem direito a recuperar durante 5 anos e eles têm o direito de te cobrar, te fiscalizar durante 5 anos, mas eles só armazenam os dados dos últimos 90 dias. Então, quem tem que fazer guardar esses dados por 5 anos é você, empresário. Processos bem desenhados. Se você não tiver processos internos, contínuos, delimitados, organizados, isso vai dificultar, por exemplo, ter um estoque que seja proveitoso e seja rico, né, próspero para você. E, no final, como objetivo, a gente consegue economizar impostos. A gente escuta o tempo todo aquele empresário, ó céus, ó vida, que está ali, e agora? Eu não tenho de doutora, eu tenho um monte de advogado aqui, né? Doutora, eu não tenho dinheiro para pagar a consultoria. Né? Mas ele precisa ter isso aqui bem delimitado, bem desenhado, para que ele consiga gerar essa economia de impostos e vai gerar um resultado muito positivo no final, dentro do faturamento. O que a gente faz com isso? Algo que eu dou o nome de inteligência fiscal de negócios. Não basta saber somente da parte legal. Não basta saber apenas o que é um fato gerador, quais são as espécies tributárias. Como professora universitária, é um ponto que eu critico no nosso sistema de ensino, inclusive, porque quando aquela informação que você recebe ali na faculdade, você não consegue gerar R$1 depois que você sai dali, né? Graças a Deus, é a realidade. E, no final, o que aconteceu comigo durante a faculdade de Direito inteira? Eu vim de uma família que teve um negócio de muito sucesso que fracassou justamente naqueles primeiros 5 anos. Então, ao longo da minha faculdade, eu via assuntos na sala de aula que eu falava assim, caramba, ninguém me disse isso quando eu estava lá empreendendo com a minha mãe, com meu pai, batendo cabeça. Não chegava um indivíduo. E a gente também não sabia onde procurar isso. Então, foi algo que eu montei. Eu falei, vamos fazer um negócio chamado de inteligência de negócios aqui, fiscal, para que você consiga, para que os empresários consigam ter uma linguagem acessível, para que ele consiga olhar para o negócio dele de maneira global. Porque, muitas vezes, eu chego na empresa, eu digo para ele as mudanças que ele tem que fazer, vamos trocar
a clínica médica hoje ela tem uma redução fiscal de até 65% do faturamento, através de um programa chamado equiparação hospitalar. E o que acontece na equiparação hospitalar? Quando você chega na clínica médica, você é médico, você quer diminuir a sua carga tributária em 65%? Ah, eu quero, doutora. Eu quero agora. Manda esse dinheiro para mim que eu preciso para ontem. Só que quando você chega lá, dentro dos processos dele, a nota fiscal dele vem escrito assim: serviços odontológicos. E para fazer esse tipo de serviço, para equiparar essa clínica a um hospital, ela precisa de documentos. Você precisa provar que ela tem uma equiparação hospitalar. Na maioria das vezes, eles realmente possuem. É clínica que tem radiografia, que tem hemodiálise, que tem soroterapia, que tem raio-x, que tem um monte de habilidades que são necessárias, que são contempladas na legislação, mas que, quando você fala para a empresa, lá para o dono da clínica, cadê as suas notas fiscais? Para a Receita, o que aconteceu com as suas notas fiscais? Para a Receita, você faz o quê? Serviços odontológicos. É o que está escrito aqui. Então, é bem necessário que você faça uma adequação dentro do negócio. Não basta olhar aquela legislação e dizer, você tem direito. Né? Você precisa entender sobre a logística realmente daquela empresa e mergulhar dentro daquele universo. Hoje a gente teve aqui uma palestra excelente do Dr. Bruno, falando de NFT, de blockchain, e é um universo diferente, né, de tudo que a gente está acostumado. E aqui também é um universo, na maioria das vezes, muito diferente do que o advogado está acostumado. Felizmente, ou infelizmente, nem sei dizer mais, eu tive a experiência de viver dentro de uma empresa. Então, quando eu olhava as soluções jurídicas, eu conseguia enxergar ali as necessidades. Eu conseguia ver, de fato, o que a gente poderia fazer para gerar negócios. Então, o que você tem de benefício fazendo uma inteligência de negócios? Aumento da sua competitividade, aumento das suas vendas, porque se você aumenta a sua competitividade, às vezes você não sabe. Por que o remédio é tão mais barato na farmácia X do que na farmácia Y? Na maioria das vezes, esse diferencial competitivo está aqui, na parte da tributação. Diminuir todos os seus custos. Por quê? Se você implementar a LGPD, por exemplo, numa empresa de lucro real, ela tem direito de excluir do pagamento dela esse valor que ela investiu em LGPD, porque ela é uma obrigação legal. Então, você vai gerar diminuição de gastos. Então, é um investimento que não vai doer no seu bolso. Isso acontece com diversos outros produtos, como eu falei do material de construção para construtoras. Isso acontece dentro das empresas através da contratação de serviços. Os serviços que são considerados essenciais, eles podem ser, dependendo do regime fiscal daquela empresa, abatidos dentro da base de cálculo do imposto. Então, automaticamente, você vai ter esse resultado aqui, ó, aumento de lucros. Você vai ser uma empresa mais próspera e mais produtiva. Eu trouxe aqui para vocês algo que, quando você tem uma empresa que realmente prospera e que faz a diferença no mercado, todo mundo diz, ia lá, fulano teve sorte, né? Mas a verdade é que a sorte, eu concordo demais com isso que o Winston Churchill falou aqui, a sorte nada mais é do que o cuidado com pormenores. Eu quero deixar aqui o meu contato para vocês e agradecer. Queria convidar todos vocês para levantarem agora, para a gente fazer uma foto aqui, para poder compartilhar nas redes sociais e dizer que hoje aqui terão empresários muito mais prósperos.